Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Salmo 119, verso 1, depois faremos leitura de outros, mas assim está escrito: Bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. De acordo com este e outros versos, vamos falar sobre a Palavra de Deus e os nossos caminhos. Neste primeiro verso, o salmista teve o cuidado de expressar a felicidade, a bem-aventurança, contentamento, a alegria daqueles que trilham caminhos retos, caminhos direitos, caminhos que pode conduzi-los em segurança a um objetivo estabelecido dentro do propósito de Deus. Mas estes caminhos retos, eles só poderão ser trilhados quando observados de acordo com a palavra do Senhor, que aqui neste salmo está dizendo: e andam na lei do Senhor. Lei, referindo-se aqui à palavra de Deus. Então, todos quantos têm o seu coração voltado para servir e adorar a Deus e estabelecido como norma de regra e prática para a sua vida estar andando à luz da palavra de Deus, ela certamente vai colocar diante de nós este caminho reto. O caminho reto é o caminho que nos leva à presença de Deus. A retidão no nosso coração, ela se torna possível quando lá dentro está estabelecida a palavra de Deus no nosso coração. É ela que vai endireitar os nossos caminhos e ordená-los segundo a vontade do Senhor e colocar diante de nós a retidão pela qual podemos caminhar. Então, este primeiro verso diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Este caminho do Senhor é um caminho reto, é um caminho fiel, é um caminho certo, é um caminho seguro, não é um caminho tortuoso, não é um caminho cheio de curvas e de voltas, mas é um caminho reto, ou seja, que leva direto ao ponto, que leva diretamente ao estreitamento da comunhão. O caminho reto sempre será o menor percurso entre uma coisa e outra. Quando nele há desvios, quando nele há tortuosidade, a caminhada se torna difícil. Mas à luz da palavra de Deus, nós entendemos aqui que andando na lei do Senhor, observando, procurando através do conhecimento que dela recebemos, vivermos a prática desta palavra, os nossos pés, eles serão conduzidos por um caminho de retidão. É como o profeta Isaías falou ao povo de Israel, dizendo a eles: quando da obediência ao Senhor, e os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando o Senhor falou com Josué sobre a necessidade de ele ler e meditar na palavra do Senhor, para que o caminho dele fosse seguro, próspero, diante da presença do Senhor. Jesus, quando veio, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é este caminho pelo qual agora nós podemos, à luz da palavra de Deus, trilharmos por este caminho e estarmos seguros de que este é o caminho que nos conduzirá à presença de Deus. O caminho para Deus, ele é um caminho reto, ele é um caminho apertado, ele é um caminho espinhoso,
mas ele conduz a vida com Deus. Ao passo que quem se propõe a andar pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso, pelo caminho dos atrativos, não terá o direcionamento à presença de Deus. Pelo contrário, levará para uma outra direção, a direção da perdição. Mas neste primeiro verso, bem-aventurado, feliz, alegre, agraciado, satisfeito, reconhecido, é quem trilha por caminhos retos em função de andar, observar, obedecer e praticar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então este é o primeiro ponto. Caminhos retos são colocados diante de nós quando andamos na lei do Senhor. O verso 5 diz assim: Oxalá, ou que bom seria se os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então o salmista, ele traz aqui um desejo do seu coração de que os seus caminhos fossem dirigidos de maneira que ele observasse os estatutos do Senhor, a palavra do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor ela é observada, os nossos caminhos, eles poderão ser então dirigidos desta maneira. E um caminho dirigido à luz do que a palavra de Deus estabelece é um caminho que trará, com certeza, segurança, proteção e livramento. Este será um caminho pelo qual caminharemos na certeza de que ele nos levará à relação de comunhão com Deus e alcançaremos o propósito estabelecido pelo Senhor. Então, que os nossos caminhos sejam dirigidos a fim de que possamos observar os estatutos do Senhor. Eles firmarão o caminho diante de nossos pés e nós caminharemos com certeza na segurança daquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós. Um terceiro verso, nós encontramos o verso de número 14, que diz assim: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. O salmista diz aqui: eu tenho alegria mais com o caminho que os teus testemunhos, que a tua palavra me apresenta, do que com as riquezas que são adquiridas ao longo da vida. A alegria estabelece-se no caminho dos testemunhos do Senhor, no caminho alimentado, direcionado pela palavra do Senhor. É nela que encontramos satisfação, gozo, paz e alegria para a nossa vida. E no verso 15, ele diz assim: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Então, a meditação na palavra de Deus, que são os seus preceitos, vai despertar em nós a nossa visão, que ela seja voltada para os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são justos e retos e são bons, são caminhos de segurança por onde ele nos conduzirá. Então, observe aqui, ao meditar é ler o texto, é procurar entender nele a mensagem que Deus tem para nós, o que podemos aprender, que lições ali devem fazer parte da nossa vida. E quando nós meditarmos, a nossa visão será aberta e nós enxergaremos o caminho do Senhor através
dos seus preceitos, e os nossos pés obedecerão o comando da nossa mente, que, alimentada no coração pela palavra de Deus, ela vai dar entendimento para que os nossos pés obedeçam aquela orientação. E nós vamos seguir pelo caminho do Senhor. E no verso de número 26, o verso de número 26, encontramos o seguinte: meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. É a alegria quando nós temos esta confiança em Deus, de descrever diante dele qual é o nosso caminho, o caminho por onde nós temos andado, e receber de Deus uma orientação, um ordenamento para os nossos caminhos. Ele diz: meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste, e ensina-me os teus estatutos. O salmista pede que Deus lhe ensine os estatutos, porque ao aprender a palavra de Deus, ele vai comparar os seus caminhos com a palavra de Deus. Se eles estiverem de acordo, há confirmação. Se os caminhos não estiverem de acordo com os preceitos, os estatutos, a palavra de Deus, ela então tomará posição, e os nossos caminhos, para ser agradáveis a Deus, eles devem estar de acordo com a palavra de Deus que ele trouxe para o nosso entendimento. Então, ordenaremos os nossos caminhos à luz da palavra de Deus. Então, este é o outro ponto. No verso 27, ele diz: faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso gravar, absorver os teus caminhos, entender como são os caminhos de Deus. E por isto, assim então, falarei das tuas maravilhas. Quando nós entendermos o caminho dos preceitos do Senhor, seremos automaticamente levados a falar das maravilhas do Senhor encontradas na sua palavra. No verso 30, o salmista diz: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Uma vez que ele aprendeu, entendeu, à luz da palavra, qual é o caminho de Deus para ele, ele então diz: escolhi o caminho da verdade. Por que ele escolheu o caminho da verdade? Porque ele encontrou este caminho da verdade nos preceitos, na palavra do Senhor. No verso 29, ele diz: desvia de mim o caminho da tortuosidade e concede-me piedosamente a tua lei. Então, há dois caminhos que se apresentam diante das pessoas, e eles devem ser analisados de acordo com a lei, a palavra do Senhor, o juízo, os estatutos. Então ele diz: desvia de mim o caminho da falsidade. Não permita que eu ande pelo caminho da falsidade, mas dá-me a graça necessária para escolher o caminho da verdade e nele caminhar, de acordo com os juízos que o Senhor tem estabelecido. Então, observe aqui estas relações de caminhos que a palavra de Deus mostra para cada um de nós. A palavra de Deus, ela tem autoridade, decisão sobre os nossos caminhos, para que eles estejam aliados e harmônicos com o que diz a palavra de Deus. No verso 32, o salmista diz:
correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ou seja, quando a palavra de Deus, entesourada no nosso coração, ela dilatar, ela abrir o nosso coração e nós entendermos o que é que a palavra de Deus está mostrando para nós, o salmista disse: correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Não somente vou andar por este caminho, mas vou correr por ele também. Correr com segurança, correr com alegria, correr com paz, correr com gratidão. O caminho dos teus mandamentos. No verso 33, o salmista diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Ele pedia para ser ensinado pelo Senhor. E nós precisamos também sermos ensinados à luz da palavra de Deus para guardar-nos neste caminho até o fim, sem sair nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer no caminho. O profeta Isaías diz que há um caminho santo que levará direto à presença do Senhor. O imundo não passará por ele, mas os loucos não errarão o caminho santo. Eles serão conduzidos à presença do Senhor. E aqui o salmista diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Quando nós estamos providos desta palavra no nosso coração, os caminhos que o Senhor descortina diante de nós, nós haveremos de guardá-los, ou seja, permanecer neles, prosseguir neles, perseverar neles até o fim, sem recuar, sem parar, sem desanimar, mas sempre caminhando, sempre prosseguindo para cumprir o estabelecido de Deus para a nossa vida. Então, observamos no versículo 33 este ponto importante. E agora no versículo 59, o salmista diz: considerei os meus caminhos, fiz deles um exame, uma avaliação, uma retrospectiva. Ele diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Então, observamos aqui que o salmista, ao considerar os seus caminhos, ele encontrou ali alguma coisa que certamente não estava de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os testemunhos proclamados por Deus na sua palavra. E o que fez o salmista? Quando, ao considerar, descobriu que alguma coisa não estava indo bem, ele diz: voltei os meus pés para os teus testemunhos. Quando percebi que estava fora, considerei e voltei a entrar no caminho que o Senhor estabeleceu para que nele pudéssemos andar, pudéssemos caminhar. No verso 101, encontramos o seguinte: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Então veja o valor da palavra de Deus e os nossos caminhos. Como os nossos caminhos poderão ser reordenados, reorientados e colocados em uma direção segura que torna-nos agradáveis diante de Deus, seguros e protegidos pelo Senhor por conta de observarmos a sua palavra. Ele diz então: desviei os meus pés
do caminho mau. Existe o caminho mau, existe o caminho da perversidade, existe o caminho da falsidade, o caminho do engano, o caminho da mentira, o caminho do prazer. Todos estes caminhos se apresentam como alternativas para a nossa vida. Mas a palavra de Deus apresenta o caminho reto, apresenta o caminho da verdade, apresenta o caminho da pureza, o caminho da santidade, o caminho da gratidão, o caminho da humildade diante da presença do Senhor. Então ele diz: desviei os meus pés do caminho mau, para trilhar o caminho bom. Pelo bom caminho nós devemos seguir. E este bom caminho, nós só entraremos nele quando nós observarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Seguindo este caminho, que a palavra de Deus tão claramente coloca diante de nós, com certeza nós estaremos fazendo aquilo que Deus espera de cada um de nós. E no Salmo, no verso 105, bem conhecido, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o nosso caminho, quando observado diante da palavra de Deus, ela será para nós como lâmpada para os nossos pés, para o caminhar dos nossos passos, e luz para o nosso caminho, ou seja, a iluminação do princípio ao fim da nossa trajetória diante da presença de Deus. A palavra de Deus traz esta iluminação, não permitirá que andemos na escuridão, no meio das trevas, não, mas abrirá um foco de luz, de iluminação, e os nossos olhos observarão aquele caminho com clareza, com entendimento, com graça, e os nossos pés caminharão com passos de fidelidade, de temor, de obediência diante da presença do Senhor. Então veja quantas riquezas encontramos neste Salmo 119. Ele fala sobre várias coisas. Nesta oportunidade, dediquei-me a fixar nos pontos em que fala sobre caminhos. E nós observamos aqui esta clareza que a palavra de Deus ela traz para cada um de nós, quando podemos entender os caminhos preparados pelo Senhor e colocados diante de nós. Quando nós aliamos o nosso caminho à luz do que a palavra de Deus afirma, estabelece, proclama e determina para a nossa vida, o nosso caminho, então, será um caminho próspero, um caminho bem-sucedido, um caminho alegre, um caminho seguro. E todos nós queremos andar com segurança, com alegria, com satisfação, sem medo, sem preocupação, sem ter alguma coisa que nos cause aborrecimento. Quando andamos no caminho estabelecido pelo Senhor, nós estamos caminhando na direção certa para uma vida alegre, feliz, abundante, espiritual, reconhecida diante de Deus e respeitada diante dos homens aqui na terra. Porque a diferença de Deus na nossa vida, ela será observada, ela será notada pelas pessoas quando nós nos ativermos a observar o que diz a palavra de Deus e palmilhar os nossos passos de acordo com este caminho que é proposto para a nossa vivência aqui. Não podemos nos cansar, parar, desistir, murmurar, reclamar ou mudar a direção deste caminho. Se isto fizermos, nós sairemos totalmente
da vontade de Deus. Mas é preciso continuarmos neste caminho, porque ele vai nos conduzir com segurança. Então, observe, o primeiro verso que li são caminhos retos. Quem anda por caminhos retos é bem-aventurado. O segundo verso, 5, fala que os nossos caminhos devem ser dirigidos de maneira que observemos a palavra do Senhor. Verso 14, o salmista disse que ele tinha mais alegria no caminho dos testemunhos da palavra de Deus do que com as riquezas. No verso de número 26, o salmista diz: os meus caminhos te descrevi. Ele apresentou diante de Deus os seus caminhos. No 27, ele disse: faz-me entender, eu quero entender os teus caminhos. No verso 29, ele diz: desvia de mim o caminho da falsidade. No verso 30, ele diz: escolhi o caminho da verdade. No verso 32, correrei pelo caminho dos teus mandamentos. No verso 26, 32 falamos, no verso 33 ele diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. No verso 59, o salmista disse: considerei os meus caminhos e voltei. Quer dizer, quando observar que alguma coisa no caminho não está bom, volte ao caminho estabelecido pelo Senhor. No verso 101, o salmista diz: desviei os meus pés do caminho mau. E no verso 105, ele disse: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é também luz para o meu caminho. Então veja que riqueza a palavra de Deus apresenta para cada um de nós, se nós nos dispusermos a buscar, ler, meditar, compreender o que a palavra de Deus diz e procurar colocar em prática na nossa vida, para que dia a dia possamos viver em função do que a palavra de Deus estabelece e fazer na nossa vida os ajustes necessários quando preciso para estarmos adequadamente no caminho que a palavra de Deus mostra para nós. Nós vamos caminhar com alegria, com paz, com segurança, com iluminação, com proteção, com a bênção de Deus, com a vitória e com a certeza de que estamos no caminho que nos levará diretamente à presença de Deus. É lá, é para lá que nós estamos caminhando, é lá que haveremos de chegar. É no final desta caminhada que o Senhor nos colocará diante da sua presença para com ele vivermos a eternidade. E lá nós teremos o caminho certo e seguro para aquela mansão celestial que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e que ele prometeu levá-los para lá. Então observe como estão os seus caminhos, por onde você está andando. Seus caminhos têm sido maus, têm sido caminhos infiéis, caminhos de mentira, de engano, caminhos de falsidade, caminhos de tristeza, de discórdia, de vingança. Passe hoje a andar pelo caminho que a palavra de Deus estabelece. Caminho reto, caminho seguro, caminhos bons, caminho de verdade, caminho de santidade, caminho de pureza, caminho que leva à presença de Deus. Quando nós nos colocarmos à luz desses textos que foram referidos a esta oportunidade, nós sentiremos na nossa vida a diferença. Nós caminharemos com mais alegria, com mais segurança, com mais disposição, com mais prazer, com mais dedicação e entrega a Deus para entender cada vez melhor o seu propósito, o seu plano e o caminho que ele colocou diante de nós, porque o plano de Deus
se desenvolverá na nossa vida quando caminharmos pelo caminho que Deus preparou para cada um de nós, andando por este caminho, tendo a iluminação, a orientação e a direção da palavra de Deus, não tem como errar. Nós vamos chegar no ponto desejado. Vamos chegar no lugar certo, estabelecido por Deus, realizados por entender a sua vontade, obedecer o seu querer e estarmos diante dele em submissão, prestando-lhe honra, glória, louvor e adoração que seguirão por toda a eternidade. Que seja assim, que este seja o nosso proceder, que este seja o nosso comportamento diante de Deus, à luz da sua palavra revelada ao nosso coração. Que Deus continue a ajudar e abençoar a cada um de nós em Cristo Jesus. Amém.